A paz do Senhor Jesus aos nossos alunos aqui do Núcleo Teológico IBAD. Eu sou o pastor Marco e nós estamos de volta com as nossas aulas. Nós estamos estudando os livros dos profetas, né? E estamos aqui na unidade 2, a nossa segunda aula. Desejo a todos vocês uma boa aula em nome de Jesus. Vamos então aí para os slides. Tá? Bom, então nesta aula de hoje nós vamos falar desses profetas, né? Os profetas menores. Já explicamos na aula passada, né, que o título Profetas Menores, né, não nada tem a ver com o seu grau de importância ou de posição, mas enfim, né, os profetas menores são considerados menores pelo conteúdo dos seus escritos, tá ok? Então nós vamos ver aqui Jonas, vamos falar do profeta Jonas, a importância missionária, Miqueias, né? Quem é como Iavé, Naum, a sentença final dos assírios, Abacuque, né? Eu me alegrarei no Senhor, e por último aí Sofonias, que é o juízo e restauração. Tranquilos? Prosseguindo aí. Então aqui no capítulo 1, a importância missionária, falaremos aqui do profeta Jonas, né? Quem foi o profeta Jonas? Então vamos falar sobre a autoria, a data, local e escrita. O texto começa dizendo que Jonas era filho de Amitai, tá? Seu nome no hebraico significa pomba, e ele era natural de Gat-Afer, que era uma aldeia, né, de Zebulun, que distava 3 quilômetros de Nazaré. Então nós temos aí a biografia do profeta Jonas, né? A escrita do livro, ela ocorreu aproximadamente 765 a.C. Não se tem clareza sobre o autor, né? Logo não se sabe se foi o próprio Jonas, ok? Quem escreveu o livro, embora a oração contida no segundo capítulo ela esteja na primeira pessoa. Então tudo indica que foi o próprio Jonas que escreveu. Okay? Então, para a tradição, Jonas é o autor do livro que leva o seu nome. Qual é o tema central do livro de Jonas? O tema central do livro de Jonas envolve a percepção clara de que Deus é o Senhor dos judeus, mas também dos gentios. Amém, irmãos? Que isso possa ficar bem claro para os nossos alunos, que a intenção de Deus, né, ao proporcionar a salvação para a raça humana, ela inclui tanto os judeus, também como os gentios, e nós temos provas disso por todo o Antigo Testamento. Tranquilos? Então a mensagem de Jonas ela foi dirigida a Nínive, que era a capital da Assíria, né? E evidentemente esse povo não estava ligado a Israel. Amém? Portanto, eram gentios. Então fica muito claro aqui a oportunidade também de salvação para os gentios. E qual era o contexto histórico na época em que Jonas profetizou? Então a Assíria ela foi um poderoso império que manteve seu senhorio por muitos anos, de 900 a 612 a.C., aproximadamente. E nos tempos de Salomão, quando o reino foi dividido, a Assíria ela começou a destacar até que chegasse ao posto de império ou potencial mundial, né? Então a Síria ela foi crescendo, ela se tornou aí na época da divisão do reino, né, uma potência mundial. Então o exército da Síria era muito temido pelos povos, até porque eles tinham, né, uma forma de tratar com seus prisioneiros de guerra que era assustador, né? Então eles faziam pilhas e mais pilhas de crânios, né? Torturava de uma forma brutal ali os prisioneiros de guerra. Isso fazia com que os seus povos vizinhos ali,
temessem muito essa nação esta que foi escolhida por Deus para levar os filhos de Israel ao cativeiro, né, para tratar com este povo. Okay? Então, os assírios não tinham boa fama, né? Esse era o contexto. E qual era o contexto religioso ou espiritual nessa época? No aspecto espiritual, a situação era delicada e problemática. Tá? Amós era contemporâneo de Jonas, e a idolatria e a perversão do direito e da justiça eram graves nos dias de Jonas. Em termos espirituais, porém, foi um tempo de pobreza, e a riqueza havia tornado Israel espiritual, moral e eticamente corrompido. Então, se percebe que até mesmo dentro do contexto religioso e espiritual, a nação estava em decadência, né? E aí nós temos uma análise dos principais aspectos do livro de Jonas. Tá? O profeta Jonas, ele tinha diante de si um grande desafio, e diante desse grande desafio, ele resolveu fugir para Tarsis, que ficava na Espanha. Amém? Então nós sabemos, né, que Jonas ele recebe uma ordem do Senhor para vir a Nínive pregar, e ele se recusa a ir. E por que ele recusa-se a ir? Né? Porque no pensamento de Jonas, né, os assírios eram povos, como já disse, né, uma nação má, ímpia, pecadora, cruéis, né, na sua forma de tratar ali os prisioneiros de guerra. Então, na mentalidade de Jonas, eles não mereciam essa salvação. Então ele paga a passagem, vai para um outro lugar, né, e nesse momento Deus trata com Jonas, né. Então era o caminho mais distante de Nínive, né, aquele momento, ou seja, ele procurou ir para um outro extremo, bem longe do local onde fora chamado. Então nós vemos aqui o Jonas fugindo de uma ordem que Deus havia lhe dado. Ele pagou um preço muito caro por isso. Então, isso já serve para a gente analisar a nossa vida, né? Quando o Senhor nos dá uma ordem, quando o Senhor tem algo específico para as nossas vidas e nós, de alguma forma, tentamos fugir dessa situação, podemos correr riscos, né, muito sérios em nossa vida, como ocorreu na vida de Jonas. Então ele pegou um navio ali em Jope, né, que era um porto que havia ali, na atual cidade de Haifá, e fugiu, então, para outra região. Tranquilo? Então lá no interior do peixe, né, a cena é bem complexa, né? Os marinheiros ali estavam sofrendo uma grande tempestade naquela situação, e então eles vão jogar as coisas do navio para fora, para o barco não se afundar, e aí eles encontram então Jonas dormindo lá no porão, né? Então, e ele pergunta qual era a ocupação de Jonas, o que ele fazia ali. Jonas fala que ele temia a Deus, ele era hebreu, e ele fala, né, que era por causa dele que havia então ocorrido essa grande tempestade. Mas mesmo assim, né, ele fala, né, para que jogasse ele no mar, que a tempestade ia passar, e os marinheiros já tentaram ajudar, né, remar lá para a praia, mas quanto mais eles tentavam fugir daquela situação, mais a onda e o mar ficava bravio. Então eles lançaram Jonas ao mar, e então a tempestade neste momento se acalmou, e nesse dado momento, né, a Bíblia vai dizer que um grande peixe traga, né, suga, engole a Jonas. E ali foi um período dos mais difíceis da sua vida, né? Ali dentro dentro daquele grande peixe, Jonas dirige a Deus uma oração como a única solução que ele tinha no momento, a última da sua vida. Ele direciona a Deus uma oração, pedindo perdão, se arrependendo do que ele havia feito, tá? E ali Jonas então ele faz uma oração, né? A oração de Jonas, ela foi um verdadeiro louvor a Yahvé,
carregada de ação de graças, contrição, renovo e dedicação. Então, após falar com Deus, o peixe o vomita em um porto desconhecido. E um fato interessante aqui, irmãos, é destacar para os irmãos como ele estava nesta região aqui, né? Ele foi tragado ali por aquele grande peixe, então ele não estava em Nínive, tá? Há muitas pessoas que acham que o grande peixe soltou Jonas lá em Nínive. Não. Se a gente olhar direito aí no mapa, Nínive não tem praia, tá? Então, consequentemente, esse grande peixe, ele vomita Jonas, ele solta Jonas num determinado lugar, e que depois ele teve que ir para Nínive, ele teve que tomar ali o caminho novamente para ir a Nínive, tá? E quando Jonas chega a Nínive, ele prega durante 3 dias, dizendo que se o povo não se arrependesse, né, durante 40 dias, Deus ia destruir aquela cidade. Mas o desejo de Jonas fica bem exposto aqui, que ele queria que Deus destruísse aquela cidade. Ele prega durante 3 dias, se assenta no lugar e espera a destruição vir. Porque ele não acreditava que aquela nação ímpia, pecadora, podia se arrepender ao Senhor, né? Enfim, o texto é muito extenso, mas esta era a ideia que ele tinha. E aqui houve uma conversão geral, tá, irmãos? Houve um arrependimento geral. Só que é bom lembrar aqui que esse arrependimento dos ninivitas, aqui do capital da Síria, foi um arrependimento que não se prolongou por muito tempo, no máximo aí 1,5 séculos, né? 100 anos e meio aí durou esse período de arrependimento, tá? E depois os assírios eles voltam de novo a praticar essas mesmas crueldades, tá ok? E assim, lá na frente vai chegar também o castigo dessa nação. Tranquilos até aqui? Então Jonas, ele assume o chamado, vai pregar a Nínive, né? Agora, depois de passar por esse processo dolorido em sua vida, a sua mensagem curta fez com que os ninivitas se arrependessem, né? E toda a sociedade, independentemente da posição social ou dos status, da idade, eles se arrependeram, né? Com genuíno arrependimento, mas como eu disse, esse arrependimento não foi duradouro, ok? Prosseguindo aí. Então ficou claro aqui. Nossa aula aqui, irmãos, é um resumo do livro. Por isso eu falo aos alunos, né, que ao acompanhar esta aula, pegue aí o seu material didático, o seu livro, né, que é fornecido aí pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Pegue aí a sua Bíblia, o seu caderno, para fazer as suas anotações, porque nós não teríamos tempo suficiente para abordar aqui todo o conteúdo do livro, tá bom? Então nós vamos agora já para o profeta Miqueias, quem é como o Senhor, quem é como Yahvé, né, é o Senhor. Autoria, local, data e escrita. Vamos lá. Então o livro de Miqueias, ele foi escrito pelo próprio profeta, que recebeu a palavra do Senhor que veio a Miqueias, o moratista, né, nos dias de Jotão, a casa de Ezequias, rei de Judá, o qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Miqueias, cujo nome é uma abreviação, né, de Micaías, que significa quem é como Yahvé, era morador de Moresete, cidade que estava situada junto às montanhas de Judá, cerca de 40 quilômetros de Jerusalém. Então a cidade também era fronteira, fazendo divisa entre Judá, Filistia e muito próximo a Gate. Tranquilos? O livro foi escrito no 8º século a.C., por volta mais ou menos aí de 730 a.C., e durante os reinados, importantes reis tais como Jotão, Acás e Ezequias, sendo que nos tempos de Acás e Ezequias,
Miqueias profetizou a sua mensagem principal antes da queda de Samaria nas mãos da Síria no ano 722 a.C. Então, só fazendo essa análise, né, de que o profeta Miqueias ele profetiza durante esse período, tá, ok? E qual era o tema central do livro de Miqueias? Miqueias ele proclamou uma dura mensagem de repreensão para a nação de Israel. Lembra que eu falei no começo que o profeta no Antigo Testamento, quando era convocado pelo Senhor a se dirigir a uma nação, é porque as coisas estavam saindo fora do controle, e que o profeta no Antigo Testamento ele sempre tinha uma mensagem de condenação, uma mensagem de juízo, mas junto com essa mensagem de juízo e condenação, também eles tinham uma mensagem para que o povo se arrependesse. E aí a gente vai ver que no decorrer do Antigo Testamento, na época dos profetas, assim veio se sucedendo, tá? Então Miqueias, Miqueias, né, ele proclamou uma dura mensagem de repreensão para a nação de Israel, pelos muitos pecados que vinham cometendo, em desobediência clara, né, aos mandamentos estabelecidos pelo Senhor. Então Deus havia de julgar o povo, pois ele é justo juiz, certo? Todavia, ao mesmo tempo, o Todo-Poderoso cuidaria da nação, assim como um pastor cuida das ovelhas, afinal Israel era o rebanho, né, e com ele tinha firmado uma aliança. Então era por isso, né, falando novamente, que sempre com a mensagem de juízo, mensagem de condenação, havia o interesse de Deus, né, de resgatar essa nação, até porque Deus, o próprio Deus, havia feito uma aliança com eles. Né? Que maravilha, né, irmãos? Qual era o contexto histórico na época de Miqueias? Tá? Então, conforme vimos, o profeta Miqueias, ele foi um porta-voz de Deus por cerca de 50 anos, né? Então foi duradouro aí o ofício de profeta de Miqueias, né, durante 50 anos, e nos tempos do rei Jotão, Acás e Ezequias. Acás foi um ímpio, um rei muito ímpio, tá? Que promoveu muitas maldades. Isaías foi outro profeta importante nesse período, logo eram contemporâneos, atravessando o mesmo cenário político e religioso. Tranquilos? Vamos lá então. A Síria estava em franca ascensão, lembra, né, que eles agora estão se progredindo novamente, depois daquele evento em massa, né, o tempo vai se passando, mais ou menos um século e meio, tá? Eles vão crescendo, eles vão se expandindo, e aí nós temos o Tiglat-Pileser III, Salmanaser V, né, e Sargão II, Sanaqueribe, eles foram os reis assírios deste período, sendo que Sanaqueribe ele invadiu e subjugou várias cidades de Judá até que chegasse a Jerusalém. Então aqui já Deus entregando, né, a nação de Israel para o cativeiro assírio. Né? Então os monarcas assírios exigiram pagamentos de tributos anuais e somente o Egito e Jerusalém não foram tomados naquele período, tá? Mas logo logo já havia sido de ser tomados, né? Então aqui, frente a todo o movimento por parte dos assírios, há de se considerar o contexto intenso de Israel e Judá. Os políticos, os sacerdotes, os ricos, eles estavam seguros em suas fortalezas. Em Jerusalém oprimiam os pobres, e aqueles que trabalhavam de maneira árdua no campo, de maneira que não podiam defender-se, quer fosse os assírios, quer fosse os opressores da própria nação. Então, se não bastasse isso, né, do contexto religioso decaído, foi uma época em que os ricos estavam cada dia mais oprimindo os pobres. E quando a gente olha para esse quadro do Antigo Testamento, irmãos, parece que um cenário, um quadro que a gente vive nos dias de hoje, tá? Só com uma diferença, né, que nessa época os profetas eles eram enviados a falar com os reis. Amém? E hoje nós estamos vivendo uma situação que parece que hoje a igreja ela está nesse ofício, a igreja está nessa função, mas parece que muitos estão calados.
poucos são aqueles que se manifestam, né, dando a cara a tapa aí e falando, proclamando a verdade. Amém, irmãos? Uma questão para refletirmos aqui. O contexto religioso ou espiritual nos tempos de Miqueias imperava a hipocrisia religiosa, tá? Amplamente manifesta pelo sincretismo religioso, misturas de religiões. E Acaz foi um rei ímpio, né? Sem temor de Deus no coração, o qual agiu de forma tão perversa ao ponto de inserir na nação o culto a Baal, uma divindade, né, cananeia ligada à fertilidade. Então, olha só que períodos difíceis, né? O Reino Norte, ele veio se desencadeando cada dia mais para a idolatria. O Reino Sul também, aos poucos, foi entrando pelos mesmos caminhos. Mas além do contexto espiritual e a idolatria, havia havia a questão da maneira como os pobres eram tratados pelos ricos e pelos governantes dos povos, né? Os pobres perdiam as suas terras, as suas vestimentas, as suas casas, sendo que as mulheres eram expulsas da própria habitação, junto com seus filhos pequenos. E além disso, falsos profetas estavam presentes e nada faziam antes, ignoravam, né? Além disso, os falsos profetas estavam presentes e nada faziam. Antes ignoravam os acontecimentos terríveis de destruição e dor. É uma situação triste, né, irmãos? Muito triste, né? Então, é dentro desse contexto, tá, que a gente dá uma pincelada aqui no livro de Miqueias. Vamos para o outro profeta, Naum. A sentença final dos assírios, tá? Importante lembrar aqui, irmãos, que essas nações que foram escolhidas por Deus para dar uma punição ao seu povo, eles também vão ser punidos. Tanto os assírios como os babilônicos, eles vão ser punidos também, porque exageraram na dose. Babilônia, por exemplo, ela atribui todos os seus feitos aos seus deuses, né? Então, tanto os assírios como os babilônicos, eles vão, e todos aqueles povos que oprimiam Israel, né? E o próprio povo de Deus também ia ser punido. Então não ia ficar ninguém sem ser punido pelo Senhor devido aos seus pecados, às suas rebeldias. Então, autoria, local e data da escrita, há poucas informações biográficas sobre o profeta Naum. Seu nome significa consolação e ele é citado nas escrituras uma única vez, sendo chamado de Eucocita, que significa peso de Nínive, né? O livro da visão de Naum, o Eucocita, capítulo 1, verso 1, já inicia-se dizendo dessa forma, né? Elcos era a cidade origem, embora não se tinha muita certeza ou clareza. Prosseguindo aí, acerca da escrita do livro, os teólogos têm demonstrado que Naum foi autor da obra que leva o seu nome, e a sua produção teria sido feita por volta do ano 654 a.C., quando no Amon, uma cidade importante de Tebas, no Egito, foi conquistada por volta do ano 661 a.C. Aí o texto bíblico vai dizer o seguinte, né? És tu melhor do que no Amon, que está situada entre os rios e cercada de águas? Tenho por esplanada a maior e ainda o mar por muralhas. Naum 3 e 8. Outro sim, a mensagem ela foi declarada antes da queda de Nínive. Tá? Então, o profeta Naum, ele profetiza o juízo contra os assírios antes dela cair, né? Então, o livro pode ter sido escrito em Judá, pois deixa essa impressão. Qual era o tema central de Naum? Naum é a comunidade do livro de Jonas. Na verdade, Naum é a continuidade, né? Ou seja, Naum ele dá sequência
da continuidade ao livro de Jonas. Então, no tocante ao juízo que viria sobre a Síria, há cerca de um século e meio, como eu disse, 760 a.C., Jonas anuncia o juízo, porém o arrependimento manifestou-se no coração daquele povo, de maneira que Deus declinou da sentença e da destruição. Então, Deus havia destruído os assírios naquela época, houve um arrependimento em massa, Deus poupou aquela nação, mas, como eu disse, eles veio novamente entrando pelo caminho do erro, então esse castigo viria futuramente. Então o profeta Naum está falando desse juízo que viria sobre eles. Está dando para entender? Porém agora, com Naum, em aproximadamente 630 a.C., era chegado o tempo da severa punição. Os assírios iam ser duramente também castigados pelo Senhor. Então os assírios eram cruéis com os demais povos, como já falamos aqui, conforme foi estudado em disciplinas anteriores aí, E qual era o contexto histórico, então, na época de Naum? A Síria estava no poder, depois da pregação de Jonas, viu-se novamente na idolatria, praticando toda a sorte de violência, além de ostentar a sua completa arrogância e soberba. Tá? Então, quando Tiglat-Pileser III assumiu o trono da Síria por volta do ano 745 a.C., deu então início às campanhas militares poderosas por cerca de 25 anos. Então, durante esse período, eles vão conquistando tudo. Oséias, o último rei, Oséias aqui não o profeta, mas o último rei aqui do Reino Norte, ele recusou-se a pagar tributos para o governo assírio. Em consequência, foi preso e Samaria então foi destruída, onde mais de 27 mil habitantes deixaram a sua terra e foi ocupado por outros povos. Aqui era aquela política do rei da Síria, tirar um povo de um lugar, colocar no outro e fazer essa transferência de povos. E aí então é que vai surgir aí os samaritanos, também, irmãos? Prosseguindo aí, e qual era o contexto religioso e espiritual? Historicamente, os poderosos impérios envolviam-se com feitiçaria, olha só, a fim de enganar pessoas, seduzindo-as e depois sendo presas fáceis de suas guerras. Então, o contexto religioso, o contexto espiritual desta época era baseado em muitas feitiçarias que enganavam as pessoas, E é importante lembrar que a feitiçaria ela é amplamente condenada pelas escrituras e que por detrás de tais práticas está o reino de Satanás, com seus demônios desejando destruir o ser humano. Esta é a grande verdade, Então imagine quando uma nação se entrega à prática da feitiçaria, quão danosas são as consequências dessa escolha. Haja vista que em alguns lugares aí, no Oriente ainda são dominadas muitas vezes por esses feitos. E a gente sabe o caos em que vive muitas vezes essas nações. Abacuque, aqui no capítulo 4, vamos falar sobre Abacuque. Eu me alegrarei no Senhor. Autoria, local e data da escrita. O livro de Abacuque, como o próprio profeta, o peso que viu, o livro de Abacuque foi escrito pelo próprio profeta, peso que viu o profeta Abacuque. Não se tem muitas informações sobre a sua vida pessoal. Abacuque era alguém conhecido naquele tempo, logo então não havia necessidade de apresentação pessoal, identificando-se, portanto, apenas pelo seu nome. Ele foi contemporâneo, ou seja, ele profetizou na mesma época que Jeremias, Ezequiel, Daniel e Sofonias. Tranquilos? Tema de Abacuque. Abacuque ele demonstra firmemente a fé, como
sendo um elemento primordial de sustentação para a vida do justo, isso fica bem claro no seu livro, sendo que pela fé o justo viverá e poderá descansar na certeza de que Deus é justo e julga todas as coisas com perfeita exatidão. E para que ele chegue a essa conclusão, né, ele faz algumas indagações, alguns questionamentos a Deus, Deus lhes responde e ele então vai ter esta convicção de que Deus realmente ele é fiel. Amém, irmãos? Qual era o contexto histórico aqui? Abacuque é levantado como profeta do Senhor quando a história começava a reagir, né, ou a registrar declínio da poderosa Síria. Então aquela grande potência mundial, os assírios, eles estavam caindo, né? Uma outra nação estava se fortalecendo, que são os babilônicos, né? Então na contrapartida, a Babilônia, sob o comando do monarca Nabopossolar e seu filho Nabucodonosor, estava em franca ascensão, né? Então os assírios estão caindo aqui e os babilônicos agora estão se tornando aí passo a passo para uma grande nação, né? Bom, e que vai tomar os assírios. Nabucodonosor tomou Nínive em 612 a.C., fazendo com que seus moradores buscassem refúgio em Arã, Carquemes. Todavia não satisfeitos, Nabucodonosor foi atrás desses moradores em ambas as localidades, Arã, Carquemes, e Neco, né, o rei do Egito, em 609 a.C., quis oferecer suporte para o rei da Síria, que estava como fugitivo, porém Josias, que era o rei ali na época, se opôs ferrenhamente em Megido, né? Como consequência, Josias foi morto, tá? E o reino dividido entre 3 filhos e um neto. E quando se olha para a história de Josias, percebe-se o seu esforço em promover a restauração espiritual de Judá. Como dissemos em aulas anteriores, o reino do norte, ele foi governado por muitos reis ímpios. Vez ou outra surgia um rei que queria retomar, né, a verdadeira adoração. Vez ou outra aparecia um rei que queria trazer de volta, né, os princípios bíblicos, tá? Mas, consequentemente, quando esse rei morria, o seu sucessor muitas vezes voltava de novo às práticas da idolatria. Era impressionante, tá? Então a idolatria ela foi banida, tendo em vista que seu pai Amon e seu avô Manassés, falaremos dele um pouquinho mais adiante, que foi talvez aí o pior rei, né, de Israel no Reino Norte, Manassés, né, eles instituíram várias práticas idólatras sobre a nação de Israel. Então, porém, com pesar, quando Josias morreu, a nação de Judá ela voltou à impiedade novamente, como eu acabei de dizer. Então Abacuque, diante disso, ele acreditou que Deus estava em silêncio. Por isso que ele vai falar até quando, né, o ímpio prevalece contra o justo. A lei se afrouxa, e parece que ele vai falar com essas palavras, né, e a lei se afrouxa e não acontece nada. Então, diante dessa situação, para quem está de longe, parece que faz uma análise crítica do profeta Abacuque, como que ele fala essas coisas para Deus. Mas uma coisa é estar longe, vendo a situação, uma coisa é estar no meio dessa situação. Uma coisa é estar no meio da opressão, uma coisa é estar no meio, vivenciando daquilo, e a carga sobre a vida do profeta era muito grande. Então ele vai indagar ao Senhor, e Deus vai responder. Deus não vai achar ruim essa atitude de Abacuque, mas vai esclarecer para ele que ele é o Senhor de todas as coisas, e que ele domina todas as coisas, e que no tempo certo, né, as coisas vão acontecer. E não é diferente também dos dias de hoje, tá ok? Bom, após o clamor de Abacuque, Deus lhe responde que agiria, né, enviando a Babilônia para punir Judá. Os caldeus aqui estavam a caminho e seriam instrumentos de correção enviados pelo próprio Yahvé. Tá? E o outro fato interessante aqui, né, é que a vinda
dos caldeus, ou seja, dos babilônicos, para punir Judá, passou a ser vista como um fator de crise para o profeta Abacuque, dizendo para Deus: olha, como é que o Senhor vai usar uma nação mais ímpia do que Judá para puni-los? Né, irmãos? É impressionante. O profeta, ele fica em crise nessa situação. Afinal, como uma nação ímpia, né, faria isso, sendo que, apesar de tudo, o povo de Judá era mais reto e íntegro que os babilônicos. Então o Senhor esclarece a Abacuque que a Babilônia também seria castigada. E aí é que eu falei, tanto os assírios quanto os babilônicos seriam também castigados por Deus, né? Os babilônicos, ao assumir esse poder, essa grandeza, vai atribuir tudo isso aos seus deuses e com certeza também seriam julgados. Por último aqui falaremos então de Sofonias, né? Vai falar do juízo e restauração. Tranquilos? Estou mais um cafezinho aqui. Vamos lá. Autoria e data local da escrita. O livro de Sofonias, ele leva o nome do próprio profeta, como afirma a escritura, né? Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Seu nome é oriundo do hebraico e significa o Senhor esconde ou o Senhor protege. Tranquilos? O tema do livro de Sofonias, Sofonias apregoa que o Senhor derramaria a sua ira sobre a maldade, certo? E pecaminosidade de Judá e de todas as nações. Aquilo que eu falei, né? O juízo de Deus viria sobre as nações ímpias, que oprimiu Israel, mas também sobre o seu próprio povo. Eles também não iam ficar impunes, né? Buscando. Então, veja bem, aqueles que clamassem por sua presença, buscando proteção e auxílio, seriam amparados e guardados no meio do juízo. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Deus viria com punição, Deus viria com castigo, tanto as nações, né, ímpias, como o seu próprio povo, mas o texto é muito enfático dizendo o seguinte, que aqueles que se arrependessem, se durante esse processo de punição alguém se arrependesse, não precisava ser a nação inteira, mas se alguém arrependesse, né, ele teria proteção e auxílios de Deus. Amém, irmãos? Deus, ele é maravilhoso, misericordioso e amoroso. Fato é que as pessoas não voltam o coração para Deus. Então, qual era o contexto histórico aqui? Sofonias, ele está inserido em um período em que o mundo está sendo abalado pelos acontecimentos históricos e sociais. É um período de tribulação quase que universal. Tá? Pensa bem na vida do profeta nessa época, irmãos. Era muito peso, muita carga em cima do profeta. A Assíria, com a sua maldade sem igual, ela expandiu seus domínios, destruindo os estados arameus, acabando com Damasco, 732 a.C., levando o povo para Samaria, levando o povo de Samaria ao cativeiro, isso no ano 722 a.C., e por fim tomando a cidade de Tiro, fazendo com que seus moradores também ficassem cativos. Tá? Vamos lá. No entanto, o cenário começa a mudar quando a Média invade Nínive e destrói no ano 612 a.C. E nesse tempo, os caldeus, né, eles entram em cena, certo? E o Oriente passa a ser invadido, como no caso de Judá, que foi derrubado no ano 586 a.C. Além disso, os citas estavam em domínio no Oriente Médio. Então, o faraó Neco, do Egito, ele passou de Gaza, venceu os sírios, não é os assírios, aqui são os sírios, tá? Em Megido, e avançou para a Mesopotâmia. Tranquilos? Contexto espiritual e religioso. Quando se estuda a espiritualidade de Judá nos tempos do domínio assírio,
posteriormente os babilônicos, percebe-se que houve momentos de profunda idolatria e rebeldia para com o Senhor, e também períodos de reforma e quebrantamento, como no caso de Josias. Então, um contraponto aqui, né? Houve momentos de profunda idolatria, de rebaixamento total, mas houve momentos de quebrantamentos, houve momentos de alguém tentando resgatar isto aí. Isso é importante de colocar aqui, tá? Aí Manassés, que é considerado um dos piores reis do Reino Norte, tá? Ele entronizou a idolatria, algo que aborrecia por demais o único Deus de Israel, o verdadeiro Deus, e por meio de conchavos e alianças políticas, o paganismo e o sincretismo, né, se inseria na nação de Judá. O seu pai, Ezequias, tinha andado em retidão diante do Senhor, certo? Por outro lado, ele, né, Manassés, se perdera completamente, trazendo sobre a nação toda sorte de desgraças espirituais. Olha só, crianças eram sacrificadas ao deus Moloque, que era uma divindade amonita, né? E segundo os historiadores, as crianças eram sacrificadas em uma chapa fervente extremamente quente. Então a mitologia aqui, né, do símbolo desse deus Moloque era uma figura, né, uma imagem de meio homem, meio animal, né, a parte de baixo animal, a parte de cima homem, e com a mão estendida assim, né? Então isso era um material oco por dentro, tá? Ali de metal, né? E então eles enchiam essa estátua por dentro de, de materiais, né, que se queimam, né? Então eles colocavam fogo por dentro dessa estátua, e a hora que a estátua então ficava vermelha, né, de quente que estava, né, você quando coloca um ferro no fogo, você observa que ele fica vermelho. Olha o tamanho da crueldade em que se fazia com as crianças que era oferecido a esse. Então, quando esta estátua, né, ficava vermelha por tão quente que estava, né, e com o som dos tambores muito altos, né, a fim de abafar o grito da criança, então se colocava a criança nos braços daquela imagem e ela morria queimada ali. Já pensou nisso? O próprio Salomão, né, no seu na sua vivência com aquelas mulheres que implantou e trouxe também para dentro do reino a idolatria, também permitiu, né, que as crianças naquela época fossem sacrificadas ao deus Moloque, o deus do sacrifício infantil. Então, imagine aí, né, na impiedade desse rei Manassés, que introduz para dentro da nação o sacrifício ao deus Moloque. Então, se a punição e o castigo eram postos para a elite política, econômica e religiosa de Judá, o que dizer do povo propriamente dito? Amém, irmãos? Então, o profeta anuncia que a apostasia, o adultério, a idolatria, o suborno, o engano, dentre tantos outros pecados, teriam funestas consequências, tá? E os que deixaram de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele, cala-te diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou, né, os sacrifícios e santificou os seus convidados. Então aqui a promessa de que Deus iria em juízo com essas nações. Tranquilos? Então no capítulo 2, a partir do versículo 4, o profeta dirige a mensagem às nações. Deus haveria de trazer juízo para os filisteus, os amonitas, os moabitas, os etíopes, a Síria, enfim, o pacote todo aí, né, não iam ficar sem punição, porque todos eles se envolveram pelo caminho da idolatria e do pecado. Agora, o terceiro capítulo de Sofonias aponta para novos tempos. Tá? Esses tempos seriam abundantes, pois Israel e as demais nações seriam curadas. Isso se dará no reino do Messias, tá? Lá no período do milênio, onde realmente haverá um tempo de
refrigério para a nação de Israel. A igreja já estará arrebatada, a igreja já estará com Cristo, né? A grande tribulação já passou e agora um período de 1000 anos de paz seria esse período de restauração. Então as mensagens dos profetas aqui, ela tem o seu papel principal na época em que estava acontecendo, certo? Mas também apontava uma profecia para o futuro. Amém, irmãos? Bom, aqui chegamos ao fim desta aula, tá? Eu espero que tenha atingido aqui o objetivo dessa lição. E semana que vem estaremos então de volta com a nossa terceira aula. Lembrando aos irmãos que sempre ao final de 4 aulas nós já liberamos a prova aí para vocês. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Fiquem com Deus.